E aí, pessoal, bem-vindos a mais um estudo de caso, dessa vez do Ciro Gomes, um político em eminência aí, né? Já fizemos a análise aqui do Bolsonaro, já fizemos do Lula, já fizemos do Moro, que até então desistiu, né, da política, enfim. E hoje estamos aqui com o Ciro Gomes, para te ajudar a entender um pouquinho aí o que a leitura do rosto fala, né, sobre ele. Então eu quero começar dizendo para vocês que, obviamente, ele já não é um rapaz novo, então o tempo vai passando e algumas marcas de expressão começam a ficar mais solidificadas. E o oriental, né, ele já dizia há tempos atrás, né, há milênios atrás, que as marcas, na verdade, elas contam a nossa história. E se a gente for olhar dentro da biologia mais moderna, isso tem um porquê. Porque, na verdade, temos um dos 12 pares de nervos cranianos, né, um deles é responsável pelas nossas expressões, um par desse nervo, que é o 7. E o objetivo dele principal, a predominância, é a expressão facial. E as nossas expressões, elas são um desembocar, né, daquilo que está dentro de nós. Então, aquilo que nós pensamos, aquilo que dentro do nosso íntimo nós experimentamos, nós vamos externalizar isso por meio das expressões. E é muito difícil contermos isso. Algumas pessoas conseguem mais do que outras. E para que isso aconteça, só existindo ou uma ausência de emoção, né, ou então o tipo de emoção direcionada. Por isso que eu costumo até dizer que as pessoas não envelhecem por igual. As marcas de expressão não nascem em locais iguais para todo mundo. Isso vai depender do que foi mais estimulado, do que foi mais contraído no decorrer da vida dessa pessoa. E aqui, no caso dele, eu já quero começar a falar com vocês o seguinte: através da linha, né, que divide a face em duas partes, você já vê diferenças bem significativas entre o lado esquerdo e o lado direito, tá? Por que isso? Porque eu já expliquei até isso em alguns vídeos aqui. Nós temos dois lados, dois hemisférios, né, do cérebro, e cada hemisfério ele vai dar uma resposta para o lado oposto. Eu já expliquei isso, você pode ver aí. Eu já expliquei que até já fizeram estudos com pessoas que tiveram paralisias, né, ou sofreram pancadas em um lado do cérebro e tiveram anomalia nas expressões faciais e corporais do lado oposto. Isso por causa dessa questão de dentro da psicomotricidade, um lado acaba respondendo pelos impulsos nervosos do lado oposto. Então aqui, quando você traça, você vê que o lado esquerdo ele é ligeiramente diferente do lado direito, tá? Por mais que ele tente esboçar nesse momento aqui uma expressão ali de ligeiro sorriso, né, um ligeiro sorriso social, você vê que quem entende desse conteúdo sabe identificar que existem diferenças. Então, para a morfopsicologia, aqui o lado esquerdo é o lado do íntimo, né, do que ele é em essência, por dentro, do que ele é nos bastidores, tá? E o lado direito é o que ele mostra, é o que ele é em público, é o que ele é quando está diante das câmeras. Isso por quê? Porque o lado esquerdo, de acordo com essa questão do que eu expliquei dos pares de nervos cerebrais, assim, as expressões elas não são totalmente refinadas. Então, quando elas vêm de forma
vamos dizer assim, automática, né? Eu não sei se eu posso dizer instintiva, mas, por exemplo, quando dispara um desejo real da pessoa dar um sorriso, então isso vem por igual, isso vem automático. Agora, quando a pessoa vai simular, por exemplo, estou falando de sorriso, mas pode ser outros, tristeza, enfim. Quando a pessoa vai simular, então se ela não aprender a estimular corretamente, ela pode ter um problema aí de que vai ficar torto. O que ela fizer com um lado não vai expressar no outro. E o lado que vai ficar mais evidente é o lado que ela sabe expressar melhor. E o lado racional, que é o hemisfério esquerdo, que comanda o direito, é o que vai fazer isso de forma mais, vamos dizer assim, mais domada, né? E o lado esquerdo é o que passa batido sem a pessoa conseguir ter muito controle sobre ele. E é o que acontece aqui com ele. Então, outra coisa que é bem interessante é que quando existe uma diferença muito abrupta entre o nosso lado esquerdo e o nosso lado direito, muito provavelmente tem até alguns teóricos que vão falar que são pessoas que têm tendência ou a mentir ou a não ser verdadeiro. Eu procuro tomar cuidado com isso, porque senão daqui a pouco eu vou estar taxando, né, a pessoa de mentirosa, mas não é isso. E no caso dele aqui eu vou explicar o que acontece. É porque como ele é político, tem uma vida pública, ele tem que tentar passar uma determinada imagem, querendo ou não, tá? Só que no íntimo dele acaba sendo uma característica diferente. Agora, para explicar melhor, eu posso mostrar aqui para vocês a boca, né? Você repara que esse lado aqui, ela tem essa ligeira descida aqui, olha, tá vendo? Enquanto essa aqui já sobe. Eu fiz até, eu não lembro agora o nome dele, acho que o sobrenome é Depp, o Pirata do Caribe. Então eu fiz a análise dele aqui, é a mesma coisa isso aqui, olha, a mesma coisa. Você percebe que nesse momento aqui, quando ele vai posar para a foto, esse lado aqui, olha, você vê que as expressões, elas são mais fortes, tá vendo? Elas são, vamos dizer assim, mais evidentes do que do lado esquerdo dele. Então estou hoje na companhia do meu amigo de sempre, o cachorrinho, já está, parece que ele espera eu começar a gravar. Então não reparem aí o som do cachorrinho ao fundo. Então o que isso aqui mostra pra gente? É que no histórico dele, de vida, né, na trajetória dele, ele precisou externar aí vamos dizer assim, uma simpatia para as câmeras e tal, mas seria assim, muitas pessoas dizem que ele é um sujeito irônico, é uma pessoa antipática e tal. Eu sinceramente não sei, porque eu não o sigo, mas não necessariamente seja por isso, pessoal, é porque realmente pessoas que lidam com o público, geralmente elas precisam passar simpatia. E vou dizer mais, o fato da pessoa ser irônica, antipática, isso não tem nada a ver com qualidades, né, de gestão. Simplesmente pode ser um excelente gestor, porém antipático, como pode ser um péssimo gestor simpático. Eu, sinceramente, falando de resultado, às vezes a pessoa não precisa me mostrar os dentes, né? Eu prefiro ver o resultado. Então, por isso que é pertinente que eu fale isso aqui para vocês. Agora aqui já é uma situação aqui, olha, novamente, isso aqui também é uma outra foto dele. Você percebe novamente aqui, olha, que existe uma contração maior. Agora, se ele teve alguma anomalia, sei lá, como é que eu posso dizer, algum tipo de paralisia de modalidade leve e tal, então aí tudo bem, aí justificaria essa diferença, tá bom? Aí justificaria, caso contrário, não, tá?
Então, se você conhece a história dele, você pode dizer para mim aí nos comentários. Outro ponto interessante aqui, estão servidos aí, olha, estou tomando meu chá aqui para não esfriar. Já aproveita, pessoal, dá uma forcinha aí do like, porque o conteúdo está de primeira e você não sabe o que eu vou te falar agora. Preste atenção aqui, ó. Nessa situação aqui, olha, ele já está mais sério. E perceba como é que é por igual, tá vendo? Inclusive o lado direito também tem essa puxadinha, ó, tá vendo? Essa puxadinha não é só do lado esquerdo, é do lado direito também. E o que acontece? Aqui, pessoal, nós temos essa região aqui para baixo, nós temos musculaturas que são depressores, tá? Por exemplo, aqui é o depressor do ângulo da boca, pode ter o depressor do lado inferior. Então são depressores que o objetivo é puxar, né, vamos dizer, no ato da mímica, é fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Ou então, ó. Tá vendo? Então deprimem. Por isso que todas as vezes que essa marca, né, do depressor do lábio, do ângulo da boca, que é aqui onde tem a angulação da comissura labial, e quando ela é jogada para baixo, isso aqui, primeira coisa que a gente já sabe que existe sentimento de decepção. Sentimento de decepção. Por quê? Porque não é uma coisa de um dia para o outro, é na vida. Pode ser decepção com várias coisas, pessoal. Aqui não tem como a gente dizer, isso aqui não é um negócio de adivinhação. Mas por que podemos dar essa probabilidade? Porque é o músculo que faz a boca deprimir, faz a boca riar, entende? Faz ela riar, daí você já sabe que pode ser frustração. E outra coisa também aqui, ó, o fato de ter, deixa eu limpar essa bagunça toda aqui, o fato de ainda ter essa linha aqui, ó, essa linha aqui geralmente ela é estimulada por um único elevador, vamos dizer assim, porque temos elevador do lábio superior e da asa do nariz, nós temos elevador também do ângulo da boca, temos zigomático maior, tudo que leva, né, a face para cima. Só que aqui tem um chamado zigomático menor, que é o que faz essa marca aqui e ajuda nessa aqui para baixo, olha, tá vendo? Ele contribui nessa aqui para baixo. Então, esse daqui, que é o chamado também músculo da tristeza por alguns teóricos, ele pode reforçar a questão de dor, de frustração. Então, até na hora de sorrir, e pessoas que, você pode reparar que pessoas também que são muito de reclamar, elas fazem essa contração assim, ó, igual eu tô fazendo aqui agora. A pessoa que reclama muito, ela faz isso aqui, ó. Isso aqui, ela está contraindo o zigomático menor, tá? Tem um zigomático maior, que é o principal responsável pelo sorriso genuíno, e o zigomático menor, que é justamente esse daqui, tá certo? Então, e você percebe que, assim, realmente não é uma pessoa que esbanja simpatia, você não vê as linhas aqui bem evidentes, pelo contrário, você vê mais pontuando para baixo, tá? Pelo menos nas fotos que eu vi, quando aparece, está para baixo. E esse para baixo também é histórico de introspecção, de dor, né? E essa dor não necessariamente é uma dor, dor física, tá? Pode ser uma dor emocional. Até porque esse lado aqui, né, é o lado emocional, pessoal. Aqui, ó, é o lado que vai receber a carga emocional, a carga pessoal, a carga íntima. Esse daqui já é o lado racional, que vai vir do cérebro, lá, e que vai jogar a carga mais racional. Isso na visão da morfopsicologia também, né? Vai jogar a carga mais racional, a carga mais expositiva.
E é por isso que a gente também fala, né, que tem a ver com a projeção do futuro. Aqui seria a projeção, aqui seria... Calma aí, limpei. Aqui seria o passado, né, histórico, porque que ficaria marcado, e aqui seria o futuro, né, a visão assim do presente e do futuro. Então, para a gente começar a ver detalhes mais específicos, vamos entrar aqui nas partes da... Ah, não, tem mais linhas ainda para a gente falar, pessoal. Por exemplo, essa linha vertical aqui, eu comecei falando sobre essa linha do canto da boca que puxa, né? Que é a linha do depressor do ângulo da boca, né? Que deixa com o tempo a marca do fantoche, que vai falar aí de sentimento de decepção, frustração. Agora, aqui, olha, tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui, que é essa linha vertical na bochecha, a gente costuma chamar de linha do general, entende? Então, essa linha aqui, pessoal, vai reforçar a questão de personalidades imponentes, pessoas, vamos dizer assim, pessoas audaciosas, pessoas combativas, pessoas que têm a tendência assim, de ser mais decididas. Elas podem ter essa linha aqui, ó, tá? E aqui fica mais nítido nessa foto aqui dele, ó, tá vendo? Dos dois lados. E por que será que tem mais do lado direito, pessoal? Porque é o lado que ele estimula mais, tá? Até para falar, você vê que ele estimula mais o lado direito, tá certo, pessoal? Então, lembrando aí que é um ponto de observação. Agora, por isso que nós somos observadores e não levianos. O leviano poderia afirmar que é isso, que é aquilo outro. O observador não. Opa, ele é assim? Por que é assim? Será que tem alguma anomalia? Será que foi acometido de alguma paralisia, alguma coisa assim? Não tem? Opa, então seguimos adiante. Mas independente disso, você já sabe que essa marca aqui é a marca que acaba sendo uma marca de alguém que tem uma liderança também, né, mais impositiva, que gosta das coisas assim mais do jeito dela e tal. Outra é essa aqui, ó, tá vendo? Essas linhas verticais aqui. Isso aqui tem a musculatura que tem aqui, que faz esse movimento aqui, ó, tá vendo? Ó, que são os corrugadores, tá? Corrugador é o nome. E essa musculatura aqui, ela expressa, né? Para ela ficar desse jeito, é porque houve uma contração muito grande. Por que nem a pessoa pode ser idosa, mas nem todo mundo vai ter essa marca? A pessoa pode ter idosa, mas nem todas elas vão ter essa marca. Por quê? Porque o histórico dela foi experimentando outros tipos de sentimentos, de emoções. Então isso aqui vai falar de perseverança. É o músculo até da teimosia, da resistência, pessoas obstinadas naquilo que querem fazer. Tá certo? E quando são por igual, isso fala no equilíbrio entre razão e emoção nas ações que ela tem. Então, eu já vi até ser dito como pessoas equilibradas. Porque fala de equilíbrio, né, de emoção, mas não é que equilíbrio assim, a pessoa sabe dosar. Não necessariamente isso. Esse equilíbrio, eu não sei nem se poderia ser a palavra equilíbrio, seria melhor. Na verdade, a pessoa experimenta os dois, sabe permear bem na emoção e na razão. Então, daí o equilíbrio. Tem pessoa que é mais racional o tempo todo. Então, vai o lado do racional, que é o lado direito, é esse aqui. Vai ficar marcado mais esse aqui. O lado emocional é esse aqui. Vai ficar marcado esse aqui. Pessoal, isso aqui dentro de psicomotricidade, no que diz respeito ao estímulo das marcas de expressão. Se a gente estiver falando de coisas mais morfológicas, como estrutura da face, como outros tipos de características de receptores sensoriais, né, que quem entende de morfopsicologia sabe do que eu estou falando, que são os olhos, nariz, boca. Aí já pode entrar em outro fator também, porque dentro da própria fisiognomonia mais tradicional, esse lado aqui,
Algumas vertentes vão dizer que não é o emocional, vão dizer que é o racional, vão dizer que esse aqui é o lado pai e esse aqui é o lado mãe, tá? E na morfopsicologia é o inverso, está certo? Mas por quê? Porque nós estamos falando mais de respostas neurofisiológicas, tá? Então isso precisa ficar bem evidente, bem evidente. Agora sim, continuando. Então, continuando aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha em algumas partes mais dentro do conteúdo facial aqui. Repara que os olhos dele, você não vê a pálpebra móvel superior. Então, o que vai acontecer? Isso aqui tem influência da idade? Tem. Apesar que eu vi fotos mais novas. Tem pessoas novas, com 40, com 30, que já tem a pálpebra superior móvel quase que invisível. Ela fica escondida. Então, nem todo mundo vai ter ela escondida da mesma forma. Essa forma aqui, você percebe que é como se fosse uma linha que já pega direto o contato com a parte dos olhos, né, com a parte interna, né, do globo ocular. Isso vai falar para mim de pessoas que são mais práticas, realistas e objetivas. E quando a pessoa ela envelhece e mesmo assim porque na verdade nós estamos falando do envelhecimento, pessoal, isso pode ser em qualquer idade. Tem foto de pessoas novas aí, você pode ver que a pálpebra já é escondida. Isso não tem a ver, isso especificamente não tem a ver especificamente com a velhice, apesar que quando a pessoa vai ficando mais velha, isso vai intensificando por causa da força da gravidade. Mas a pessoa nova ainda já pode ter a pálpebra cortada, tá? E isso vai falar desse pragmatismo que eu acabei de dizer para vocês. Então, isso é um perfil de pessoa que é mais, assim, mais individualista, mais na dela, mais solitária, mais reservada. É o perfil dela. E essa característica também são pessoas que vão ter um lado mais seco na forma de agir. Agora, aquelas que têm a pálpebra bem à vista, assim, ó, essa parte aqui, ó, bem à vista, ó, a minha também, ó, se você reparar, a minha é escondida, tá vendo? Então são pessoas que elas vão ter essa característica mais analítica, vão ser mais observadoras, mais críticas, mais decididas. Agora, vão ser também mais secas na forma de agir, tá bom? Então, agora, se ela fosse mais à vista, isso já poderia falar até o contrário, de pessoas que precisam, né, como é que eu posso dizer assim, pessoas até com um lado mais emocionalmente até mais carentes, afetivamente falando. Elas dependem muito mais do que o outro vai dizer, dependem muito mais. Não, assim não. Aqui já é preto no branco, já sabe, né? Se tiver que fazer uma crítica, vai fazer. Ela pode até não falar, mas ela vai guardar aquilo com ela mesma. Aí vai depender de cultura, do que a pessoa desenvolveu na vida, mas que ela vai guardar aquilo, ela vai guardar. E ela vai ser mais analítica também, tá certo? Aqui tem outro exemplo, olha, onde é bem cortado. E aqui você repara que desse lado aqui, olha, faz uma triangulação maior, tá vendo? Da mesma forma que sobrancelha, aqui faz mais ângulo, a não ser quando ele está bravo, né, ou mais imponente, aí essa aqui fica mais angulada, porque eu já expliquei também em outros vídeos aí, que essa angulação não necessariamente tem a ver com o desenho dos pelos, né, da sobrancelha. Está muito ligado como a pessoa faz, né, vamos dizer, como que ela articula aqui, né, a musculatura dela, como que ela faz com essa articulação, tá? Então tem alguns vídeos aí também falando, alguns estudos de casos aí. Então, deixa eu ver outro ponto aqui.
Então, já que eu falei de sobrancelha, a sobrancelha dele também, por que será que esse lado esquerdo é o mais arredondado, quando ele está numa situação mais relaxada, né, mais tranquila? Porque é o lado íntimo dele. Talvez ele, no lado íntimo, ele seja uma pessoa até mais, vamos dizer assim, que demonstre mais o seu lado emocional, né? Que seja até mais receptivo, mais passional. Isso quando se fala em situações dele no meio pessoal, não sei, com a família, enfim. Mas quando se trata em questões mais, vamos dizer assim, mais públicas, mais políticas, aí não adianta. Aí você já vê aqui, olha, que é o lado da intimidação. Essa angulação aqui, ela atribui intimidação à pessoa. Então, eu até costumo dizer que são mentes de gestores, pessoas de liderança, pessoas de personalidades assim mais incisivas, mais fortes, e que obviamente gostam de estar no controle. Gostam de ter a palavra final, preferem ter a palavra final. Então, é muito improvável que você veja uma pessoa com uma angulação assim da sobrancelha ser uma pessoa passiva, ser uma pessoa... duvido. Agora você vai ver assim, com a sobrancelha arqueada, né? Tipo, você não vendo o ângulo. E pior ainda, se além de ter esse ângulo, se ela for de olhos ascendentes. Aqui não dá para ver bem, acredito que os olhos dele sejam ligeiramente ascendentes, acredito. Mas então você vai ver mais ainda, né, mais aguçado ainda nessa questão de liderança, de busca de poder, de estar no controle, tá bom? E outra coisa, pessoal, quando se fala de liderança, ele é uma pessoa assim, de liderança nata, tá bom? Nata. É um líder nato. Eu não estou questionando aqui as habilidades que tem ao liderar, mas é uma pessoa de estar no meio, de querer fazer, né? De querer estar no centro, no poder. E aí você me pergunta, mas e a competência para fazer isso? Pessoal, aqui eu não estou falando de competência, porque a competência, as habilidades, cada um vai desenvolver de uma forma. Por exemplo, na característica dele aqui, tem característica de líder, mas a competência vai depender das habilidades que foram desenvolvidas a partir do que foi estudado, do que aprendeu, do que, né, colocou em prática na vida dele e tal. Aí já é outra coisa que estamos falando. Ter o perfil de líder não necessariamente vai ser um líder bom ao meu gosto. É uma pessoa que tem o perfil de líder, tá bom? Agora, não significa que vai ser um líder flu-flu, tá? E muito menos ele, pessoal. Aqui eu já mostrei para vocês, ele não tem perfil de líder flu-flu nem aqui nem na China, tá? É uma liderança que vamos supor, se ele, qualquer cargo que ele pegue vai querer chegar para fazer as coisas do jeito dele, tá? Isso aqui está nítido aqui, tá nítido. Não precisa ter bola de cristal nem nada. É só entender um pouquinho de leitura facial. E essa questão de liderança você vê também na orelha grande, que são pessoas de assimilação de multi-informação, pessoas inteligentes. E assim, não tenha dúvida que seja uma pessoa extremamente inteligente e articulado, porque a gente vê característica aqui na orelha, aqui nesse recuo do cabelo, que eu vou falar já já também. Então essa questão aqui mais uma vez reforça com as outras de pessoa confiante. A gente já viu isso também aqui na linha do general. Então é uma pessoa muito confiante. Eu não vou falar muito sobre a orelha aqui, que eu acabei de falar, eu acho que a aula anterior, né? Você vê aqui na gravação anterior, foi falando sobre orelha grande e orelha de abano. Então se você se interessa nesse assunto, depois você volta aqui no vídeo anterior,
aqui no meu canal, tá bom? E não esquece de deixar um comentário aí para ajudar, né, a movimentar essa bagaça aí que está muito parada. Então calma aí, tem mais coisa aqui que eu ia falar, deixa eu ver se eu lembro aqui. Tá, da boca aqui. Eu falei aqui da testa. Então, a questão da testa aqui, pessoal, ela é recuada. Você percebe que ela, se a gente fosse traçar o terço, ele desde novo já tem a testa bem recuada. Então, essa calvície nessa região aqui, a gente costuma dizer na verdade dizer não, ensinar, né, algo sobre a fisiognomonia oriental, que aqui, olha, o topo da cabeça, bem o topo da cabeça da pessoa, então, essa parte está ligada com a divindade e o que é superior. Quanto mais alto, né, da face, mais está ligado com o que é superior. Então, quando essa região aqui ela é recuada e a pessoa tem calvície aqui, de cara a gente já sabe que é uma pessoa que pode ter problemas sérios com liderança e com autoridade. Tá? Por quê? Porque geralmente são pessoas realmente de grande inteligência, grande entendimento e muitas vezes se veem como superiores, mesmo que não falem, mesmo que não verbalizem. E aí vamos supor, ela tem uma liderança. Se essa liderança dela, ela não entender que essa liderança é altamente capaz, caramba, essa pessoa pode ser até educada ao extremo de não falar nada, mas lá no íntimo dela, ela não vai reconhecer o outro como superior, porque são pessoas que gostam de, assim, congruindo com o todo aqui, gostam de estar por cima. E daí tem até uma frase aí que eu vi da Cristina Cairo falando que até o cabelo, a pessoa às vezes gosta de estar tão pro alto que tem o cabelo dela pode estar acima dela e ela perde o cabelo aqui. Claro que é uma analogia, mas eu achei muito interessante. Então isso aqui é mais um ponto aqui que vai reforçar, né, pessoas que podem ter um perfil, né, de orgulho mais exacerbado, né, mais controladora, né, e que gosta de fazer as coisas de acordo com o que dá na telha dela, cria, né, os seus próprios princípios. Então, ele como político, eu tenho certeza que as coisas que ele fala, ele pode até não conseguir, mas ele vai colocar ali unhas e dentes para poder fazer daquele jeito. Só que esse perfil é um pouquinho complicado no que diz respeito a, por exemplo, presidência, porque na presidência você tem que ter jogo de cintura, né? Você tem que ser político, como o nome já diz. E nessa situação aqui dele, muitas coisas ele gosta, né, assim, de acordo com a leitura facial, ele vai querer fazer do jeito dele, tá bom? O olho me parece meio sampaco, tá? Sampaco é quando tem um branco embaixo, que pode ser sinal aí de estresse e ansiedade, né, teimosia. Tem 2 vídeos aqui no canal também que falam sobre sampaco. Um eu falo sozinho e o outro eu falo com o Amaral. O professor Amaral é a maior autoridade no Brasil hoje, ao meu ver, sobre sampaco, olhar sampaco. Estuda isso há meio século e praticamente. E tem um vídeo aqui com ele, eu sugiro que você assista, que ele explica bem sobre essa questão do terceiro branco aqui embaixo, né, que é o olhar sampaco. E aí ele mostra, né, diversas personalidades aí que morreram, que tiveram problemas sérios, né, de saúde, de depressão, enfim, que já existiam algo denunciando, e esse algo era o olhar sampaco. Porque isso aqui acaba mexendo com o enfraquecimento, revelando, né, problemas hormonais, né, enfraquecimento de órgãos, lentidão de reflexo, enfim. Então procura aí sobre o olhar sampaco. Bom, deixa eu ver aqui, tem uma coisa que eu falei sobre a sobrancelha aqui, não foi? Olha o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. O que você vê de comum aqui nesses 3 líderes, né, políticos aí. Olha aqui a sobrancelha dele, olha a dele e olha a dele.
Opa! Tá vendo? Então, característica de que? Mente de gestão. Agora, o estilo se vai... como que vai usar o poder de gestor? Se vai usar para o bem, se vai usar para o mal, se vai usar para benefícios próprios, aí já é outra história. Entende? Quando está com a mão lá na massa, o que vai fazer ou deixar de fazer, aí já é outra história. Nós estamos falando aqui que a leitura facial, ela demonstra uma facilidade, uma viabilidade, né, para gestão, porque isso aqui, essa configuração aqui que mexe não apenas com pelos, mas mexe com estruturas de movimentos da região da fronte, da testa, né, das musculaturas dessa região. Então nós temos aí clássica personalidade mais forte, estar no controle, pessoas que têm o poder de intimidação, pessoas que não gostam de ser contrariados, que têm a tendência de controlar, de se irritar facilmente, de serem mais independentes nas suas ações, não ficar muito preso, né? Força de vontade para meter a mão e fazer aquilo que ela acha que é certo e querer fazer. Então são pessoas aí que, simplificando, imprimem a vontade delas. Tá certo, pessoal? Agora, como que ela vai fazer isso? Aí você tem que ser bom observador, né? E ver o que não só o que a mídia diz, mas ver a história de cada um. E isso aqui não estou fazendo um comparativo, né, de presidenciáveis atuais apenas, eu estou fazendo um comparativo aqui de líderes natos, tá certo? Liderança nata. E por último, pessoal, agradecer a vocês e dizer que, se você gostou desse assunto, eu falei bastante sobre marcas de expressão. Eu tenho um curso que é Psicologia das Marcas de Expressão, que fala exclusivamente das linhas, o significado de cada linha. Mas, pessoal, quem me conhece aí sabe, eu não falo assim, olha, linhas retas na testa, como a que eu tenho assim, olha, ela significa isso e ponto. Não. Eu dou uma explicação biológica, neurofisiológica da coisa. O que faz isso aqui ser contraído? Isso aqui é contraído? Tem algum motivo para isso. Por que tem pessoas que, da idade que eu tenho, não tem essas marcas assim? Né? Então, é isso que eu vou explicando. E, na verdade, esse curso aqui, ele é apenas esse, tá? Que está no Clube da Face. Quem está no Clube da Face, pessoal, acessa tudo isso aqui, ó, tudo. Sem contar com os livros digitais raros de fisiognomonia, de morfopsicologia, acessa isso tudo. E esse tudo aqui, ele sai quase a metade do preço só desse aqui. Então, se você quer, né, tem a curiosidade, é só você ir lá em clubedaface.com, eu vou deixar aqui nos comentários e aqui na descrição, melhor dizendo, e você, por curiosidade, vai lá, dá uma olhadinha, você vai ver que tem muito material legal, tá? E você tem acesso a tudo, material, exercícios, para você ficar fera e aprender a fazer essas análises do jeito que eu faço. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí e até o próximo vídeo, hein?